Olá, mundo junguiano. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Fale Mais Sobre Isso. Então, meu nome é Farley Valentim, sou psicólogo junguiano. Estou aqui junto com Arley Albuquerque, né, meu companheiro aqui de podcast. E hoje nós estamos recebendo a professora Tereza Cristina Machado para falar sobre ansiedade. A doutora Tereza Cristina é médica psiquiatra formada pela Universidade de São Paulo, membro da SBPA e da IAAP, coordenadora junto com a doutora Áurea Caetano, do Núcleo de Integração, Psicologia Analítica, Neurociência e Psiquiatria, e atual supervisora da formação da SBPA. Primeiramente, eu queria agradecer. Muito obrigado, professora, por abrir um aceitar. espaçozinho aqui na sua agenda para conversar com a gente sobre esse tema que é tão interessante, né? Importante nos dias Eu atuais. acho que a gente pode começar assim. Como é que a gente define o que é ansiedade, professora? Bom, olá, obrigada por estar aqui com vocês para a gente poder fazer essa conversa, né? Bom, talvez a gente tenha que começar pensando que a ansiedade, ela é um processo adaptativo. Ela é um sistema que está a serviço da adaptação ao meio ambiente, né? Isso a gente tem em todo o reino animal, aí não como ansiedade, mas como medo, e aí talvez a gente possa também falar essa diferença ou não entre ansiedade e medo, da maneira como a gente usa, né? Que todo animal, frente ao meio, sempre que ele tem um estímulo doloroso, ele faz uma memória desse estímulo e ele passa a ter uma evitação a qualquer coisa próxima que lembre, né, esse estímulo. E isso é uma maneira de se adaptar e evitar situações aí que possa colocar a sobrevivência em risco, né? Conforme os animais vão tendo um sistema nervoso mais complexo, isso vai adquirindo aí outras características e vai amplificando. E aí, chegando em nós, né, nos seres humanos, a gente tem uma série de sistemas que são disparados, tanto a nível soma, né, do corpo, como dentro do sistema nervoso, e que vai buscar aumentar a nossa chance ainda de sobrevivência. Sim. Então, se é um sistema adaptativo, professora, a gente tem que entender que um certo nível de ansiedade no dia a dia de uma pessoa, entre aspas, a gente poderia considerar normal, ou esperado. Correto. A gente vive usando esse recurso, né? Naturalmente, sei lá, a gente tem essa apresentação, por exemplo, né? Então, eu posso ficar um pouco ansiosa, porque vai ter essa apresentação, isso me faz pensar o que eu preciso ter ou não para sobreviver, vamos dizer assim, né? A essa situação, e eu vou buscar recursos para poder me preparar e estar aqui, né? Então, essa ansiedade, ela é bem-vinda. Sim. É uma ansiedade que cria um... Mobiliza a pessoa? Sim. Uhum. Podemos falar que imobiliza em você buscar recursos, né? Eu posso buscar recursos, por exemplo, pegando essa situação, estudando mais um pouco, lendo, buscando referências. Eu posso buscar recursos, como talvez a gente fez um pouco, conversando um pouco antes, se adaptando aqui, né, a esse sistema aqui de bate-papo, e eu vou conseguir provavelmente um desempenho melhor do que se eu não tivesse gerado esse grau de ansiedade, vamos dizer assim. Sim. Você, quando estava começando a sua explicação, você falou do medo, né? Você até deu aquele exemplo do animal, que passa por alguma coisa que dá medo e ele tenta evitar aquilo ali. Né? Eu queria a gente primeiro fazer uma diferenciação do medo e da ansiedade. Como é que a gente pode pensar isso? A gente acaba sempre trabalhando, no fundo, eles andam muito colados, tá? O medo e a ansiedade. E na clínica psiquiátrica tem autores que propõem, né, ou como te falar, que o medo é quando você tem de fato um objeto externo que te assusta, né, ou que te preocupa.
enquanto que na ansiedade esse objeto seria interno. Mas muitos autores não concordam com isso, porque você pode ter medo mesmo sem um objeto externo, né? É que aí está se usando medo dentro mais do mundo animal, né? Então, o animal, porque o ser humano, ele tem essa capacidade de pegar o mundo externo, colocar dentro dele e manuseá-lo internamente, antes de dar uma resposta para o meio externo. E essa é uma capacidade dos seres humanos. Se a gente pensar na evolução animal, isso se dá de uma maneira mais rápida, sem essas representações nesse nível interno. Então, o medo acaba acontecendo, de fato, ali tendo já o objeto externo, né? Enquanto que nós vamos elaborando tantas representações internas, a ponto de que, às vezes, você tem medo e nem sabe mais do que, né? Você só tem toda a descarga física, né? Que vem junto com o medo, sem conseguir encontrar o objeto desse medo. Mas, em geral, assim, a gente pensa que a ansiedade, ela tem o medo, ela tem o receio de algo, o medo de algo, uma preocupação, né, com alguma coisa. Sabe, isso me lembra os primórdios da psicanálise, né, com Freud, quando ele imagina que o trauma não precisa ser vivido para funcionar na pessoa. A gente pode fazer uma relação disso aí que você está falando com a ansiedade, exatamente como essa descoberta do trauma não precisar ser real, mas ser imaginado ou ser criado internamente para ele exercer essa função de ansiedade, de potencializar essa ansiedade no indivíduo hoje? Então, né, aí, se a gente for usar o referencial da psicologia analítica, que a gente pensa no inconsciente, não só pessoal, né, como era a primeira proposta do Freud, mas também no inconsciente coletivo, e pensar que a gente traz questões já arquetípicas, né, herdadas, a gente já pensa que a gente não nasce como uma tábula rasa, né, como sem nada, e que precisa de uma vivência para poder adquirir a ansiedade. Porque eu acho que quando o Freud fala de trauma, ele está falando, a gente pode colocar em outras palavras, como uma experiência vivida, né? Mas a gente pode ter essas sensações sem a experiência vivida, né? E aí a gente tem que pensar que nós não nascemos como uma tábula rasa. Perfeito. Não sei. Professora, eu queria voltar um pouco no que a gente estava conversando, lhe perguntar assim, em que momento nós podemos então pensar que a ansiedade sai desse campo do que seria o esperado do dia a dia, da vida de cada um, e entraria num campo do que poderia ser considerado patológico? E acho que eu vou aproveitar também essa questão aí do Freud, porque o termo ansiedade como um transtorno está muito, historicamente, né? Ele vem ali com Freud, que vai propor os transtornos, a angústia de ansiedade, porque angústia é outro termo que se usa para ansiedade também, né? E os transtornos de angústia, e que eram que Freud vai chamar ou neurose da angústia ou neurose da ansiedade. Porque ele vem, ele começa a trabalhar essas ansiedades, ele nomeia, ele é um dos primeiros que vai dar esse nome, então, de ansiedade, neurose da ansiedade. Isso acontece no começo do século passado, né? Final do século XIX, começo do século XX, com Freud trazendo. A psiquiatria também está ganhando corpo nessa mesma época. Então, as primeiras nomeações que a gente tem é nesse sentido, pensando historicamente, tá, Farley? Depois, aí talvez eu possa te responder melhor quando isso é patológico ou não, né? Que acho que é mais essa a tua questão. Mas e a psiquiatria, conforme ela vai caminhando, ela vai fazendo alguns trabalhos na tentativa de conseguir uma classificação para isso.
né, que são aqueles grupos que formaram o DSM nos Estados Unidos, e depois isso passou para os outros países, para poder criar uma classificação. E a primeira classificação que vem vai se usar a mesma denominação que o Freud usava, né? Então, são as neuroses de ansiedade, aí vai se falando dos subtipos. Até essa mudança que a gente teve no final da década de 80, que a gente deixa de pensar em doença para falar em transtorno. Porque, primeiramente, chegou a se trabalhar como uma doença, ou seja, eu tenho sintomas, eu tenho uma clínica, eu penso que tem uma etiologia e isso me dá um prognóstico. Para essa mudança que teve no final da década de 80 na psiquiatria, para se pensar em transtorno, e que aproxima um pouco mais como uma possibilidade de vivência, né? Onde a pessoa não é uma doente, ela não tem uma ansiedade enquanto crônica, doença, mas ela pode, em algum momento da vida dela, sofrer esse transtorno, né? E passar por um período afetada por um transtorno. O que muda, aonde a gente muda a questão de buscar etiologia, muda prognóstico e muda as formas de tratamento também. Na psiquiatria, o DSM propõe que qualquer emoção, né? Acho que a gente pode falar da ansiedade, a gente pode falar da depressão, a gente pode falar da euforia, né? Que aí a gente vai classificar como mania, mas é uma euforia, aonde, dentro disso, é uma vivência humana, é uma vivência que pode acontecer. E aí o DSM vai dizer que isso passa a ser patológico, ou vai nos preocupar, ou implicar num risco maior, por conta da frequência com que isso acontece, há quanto tempo isso acontece. Então, para o DSM é como assim, eu estou no luto, eu perdi alguém, eu entrei em luto. Isso não é patológico. Para a própria psiquiatria, mesmo que a pessoa não queira sair da cama, mesmo que a pessoa não queira se socializar naquele primeiro momento, isso é considerado um processo adaptativo da vivência do luto. Ela vai começar a ser considerada patológica se ela não fizer a evolução esperada, que seria ela poder ir se diluindo, né? Usando aí um termo mais alquímico, mas que ela pudesse ir se diluindo com o tempo e teria um prazo esperado para que essa pessoa voltasse minimamente às suas funções, à socialização, saindo desse período. Quando esse tempo se prolonga, a intensidade com que isso vai acontecendo, e o DSM usa um termo que o Jung vai usar de uma maneira semelhante, que é uma restrição de campo vivencial. Ou seja, a pessoa está lá, ela perdeu alguém, mas de repente vem o filho brincar, ela não consegue brincar, ela não consegue sorrir, mesmo passado já 2, 3 semanas, acontece uma outra coisa importante que ela poderia sentir outros afetos e ela continua se sentindo só triste, ou seja, ela restringe o campo vivencial a partir de uma única emoção ou mesmo padrão, né? E aí isso vai sendo considerado patológico. O Jung, ele traz de uma maneira parecida, que ele diz assim, que todas essas emoções, esses afetos, ou essas formas de responder às vivências, elas são humanas, né? E a gente tem um espectro dessas funções. E nenhuma delas em si é patológica. Então, se eu sou mais obsessiva com alguma coisa, isso não é patológico. Isso é uma maneira de lidar com uma situação. E, às vezes, você ser obsessivo para lidar com algumas questões pode ser até muito bem-vindo para a sua adaptação, né? Então, para o Jung, o ser humano pode ter todos esses processos. E para o Jung, isso vai se transformar em patológico quando o indivíduo fica restrito ou
predominantemente restrito com um único padrão de resposta ou de forma de lidar com uma situação. Ou seja, tudo que eu vejo, eu tento lidar de maneira obsessiva. Ou tudo que eu vejo, eu fico extremamente ansiosa. Ou tudo que eu vejo, eu só deprimo, né? E não posso usar outros recursos. Ou eu só fico eufórica, né? A euforia também é uma maneira de lidar com as situações. Então, para o Jung, quando você fica fixado em um único padrão, você tem uma restrição da maneira como você pode experimentar e vivenciar o mundo. E vocês sabem, né, assim, que o Jung diz assim, que o que a gente busca no nosso desenvolvimento não tem nada a ver com perfeição ou correto, não é nada disso, é ser inteiro. E para ser inteiro, você tem que poder transitar entre vários aspectos, padrões de respostas, possibilidades e emoções. E nesse caso ficaria muito restrito a um tipo específico que seria o comportamento ansioso. Posso pedir uma coisinha para vocês? Claro. Pode. Eu não consigo ver nenhum de vocês. Eu estou aqui. É porque ela está falando, só está aparecendo a imagem dela e dela aqui. Ela queria ver a gente Sou eu e eu, sabe? Enquanto ela está falando. Falar comigo o tempo todo. Ela está falando com ela, Lucas. Ah, perfeito. Pronto. Obrigada, Agora gente. Então, voltando, né, o comentário. Então, nesse caso, professora, seria patológico porque as respostas da pessoa ficariam restritas unicamente a essa perspectiva ansiosa frente à vida. Perfeito. E como é que entra, professora? Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque eu acho que é um tema muito trabalhado na área da saúde mental e tudo. Como é que fica o contexto social? Porque, veja, se a ansiedade é uma resposta ao ambiente, eu tenho que me preocupar também com a natureza desse ambiente. E hoje, a gente estava conversando, nós temos uma sociedade que prima muito por questões como força, como juventude, como rapidez. É uma característica, vários sociólogos dizem isso, né? Nós vivemos uma sociedade muito rápida, nós vivemos uma sociedade que prima pela juventude, tudo aquilo que está mais ligado ao lento, à velhice, à fraqueza, coisas assim, tende a ser desvalorizado. Então, num ambiente como esse, parece meio que elencar, parece meio que produzir um comportamento ansioso, não? E hoje o transtorno de ansiedade, de todos os transtornos que a gente tem, né, dentro da psiquiatria, é o transtorno de maior prevalência. Ele vem aumentou muito, chegou, na época falaram em 25%, 30% na época da pandemia, e continuou pós-pandemia, né? Para a psiquiatria, o transtorno de ansiedade é o transtorno mais interessante para se pensar e estudar, porque a gente pensa que os transtornos, eles têm uma carga hereditária, ou seja, eu tenho uma preferência, aquele organismo tem uma preferência, um jeito mais fácil de se adaptar, então ele tende mais a algum aspecto, né? E a questão da hereditariedade, até de quadros depressivos ou da própria esquizofrenia e outros. Mas no transtorno de ansiedade, a experiência, a questão vivencial tem um predomínio muito grande, não que não tenha nas outras também. Mas no da ansiedade é muito alto esse predomínio. Então, isso que você está trazendo, em que mundo a gente vive, faz toda a diferença do quanto a gente vai usar mais essa resposta, né? E a maior chance da gente se fixar nesse padrão. Porque assim o mundo, por exemplo, é uma cidade grande, né? Como nós estamos aqui em Fortaleza, ou poderia estar em São Paulo, ou qualquer outra cidade grande. O tempo todo é estresse, trânsito caótico, Acho que a questão do trabalho e daí para frente. A palavra-chave que você falou é a rapidez, né? A necessidade de rapidez. De responder rapidamente. Responder, né? E como ela está falando, a questão do luto, né? O exemplo que ela trouxe. Existe um tempo para isso, né? E cada um vai ter um tempo seu, mas a informação que vem de fora exige que seja rápido. Que seja rápido.
Ou seja, que essa elaboração seja rápida, né? Que no dia seguinte você praticamente esteja trabalhando ou vivendo, né? Ou fazendo o que você fazia um dia antes, né? Existe uma máxima que, assim, quanto mais rápido eu tenho que dar uma resposta, eu estou dando uma resposta que foi feita anteriormente, eu estou respondendo de maneira condicionada. Para eu poder dar uma resposta criativa, diferente, mais adaptativa à minha pessoa, eu preciso de um tempo reflexivo, né? Vamos pensar, assim, eu venho da medicina, então eu não consigo, às vezes, não pensar em algumas coisas, né? Quando você é um médico e você está ali no pronto-socorro e entra um paciente com uma parada ou por um acidente ou qualquer coisa, é importante que toda a equipe profissional responda muito rapidamente e de uma maneira padronizada. E você é treinado a responder rapidamente. Estímulo A, eu faço isso. Estímulo B, eu faço tal coisa. E poder fazer isso com a maior velocidade possível. E isso, de fato, ali é necessário, porque se eu ficar parada refletindo, pode não dar tempo de eu assim, literalmente salvar aquela vida. Mas, em outras situações, na medida que eu respondo rapidamente, eu tenho menos tempo de observar melhor, observar as variáveis e buscar uma melhor resposta. A função da memória nos animais é justamente para tentar que você tenha uma resposta mais rápida, mais condicionada. E ela é importante, a gente não. Só que quando você tem que fazer isso de novo, o tempo todo, como numa cidade grande, ou a velocidade com que você tem que fazer, você deixa de ser criativo, né? Você passa a responder padrões. Isso empobrece a vivência, né, das pessoas. É uma questão. Caramba. E aí, como a gente se livrar disso, né? Porque Caramba, é o dia a dia, né? É o dia a dia, né? É isso que eu estou pensando aqui. Deixa eu começar a falar, tem que a gente entrou nesse tema. Como é que a gente reage ou busca uma forma criativa de encontro ao que o mundo espera que a gente faça, né? Ou que a sociedade. Sim. Né? Então, isso envolve tanto questões pessoais, né, Carly, mas também envolve questões do grupo, né? Do grupo aceitar esse tipo de resposta, do coletivo, né? A gente tem trabalhado muito individualmente. Um fator de estresse, por exemplo, quando a gente está no trânsito, qual que é, por exemplo? É que se meu carro quebrar ou se eu bater, pronto, eu estou perdida ali no meio. Eu não penso que eu tenho um coletivo, que tudo bem, se o carro bater, o outro vai parar, vai conversar, o outro vai ajudar, ninguém vai ficar buzinando atrás de mim, vão conseguir ajudar a processar aquilo. Com certeza eu ficaria menos ansiosa. Sim. Né? Se eu tenho essa questão do aparato coletivo, a gente foi fazendo, pelo menos eu penso assim, tá? A gente vem fazendo com a coisa do homem, seu centro, a gente foi para o individualismo muito alto. E para você viver sozinho, ter que se adaptar à vida sozinho, é mais estressante, porque o estresse é um fator que gera mais ansiedade e que ajuda a aumentar as incidências da ansiedade patológica, né? Falando assim. Então, quando eu tenho a confiança de um coletivo, isso também me ajuda. Ou é o que a gente diz, né, com o filho. Não dá para dizer para o filho, ou se um pai ou uma mãe achar que eu vou criar meus filhos para que nada aconteça com eles, ela morre de ansiedade, né? Você vai ter que criar para que ele suporte e dê conta do que vai acontecer na vida. Porque a vida não vai dar tudo certo o tempo todo. Isso é inevitável, né? Assim, pode ser mais grave, menos grave, mas a gente passa por perrengue. Não tem como, né?
Essa questão do coletivo, num caso mais individual, professor, é o que a gente chama hoje da rede de apoio, né? A necessidade de fortalecer a rede de apoio de um paciente. Que muitas Isso. vezes, quando a gente vai atender, eu trabalho também em CAPS, quando você vai atender determinados pacientes, você procura uma rede de apoio e não encontra. Ou, Não, às vezes, a própria rede de apoio contribui, o que deveria ser a rede de apoio, na realidade, né? A família, a comunidade contribui para a construção, a manutenção desse estado mais ansioso, às vezes depressivo. sim, até porque talvez essas pessoas que compõem a rede de apoio também estão estressadas e Também têm um estão nível doentes, de né? cobrança muito alto, né? A gente tem um nível de cobrança de performance muito alto atualmente. E, Sim. por exemplo, os índices de ansiedade com jovens, essa geração atual é muito alto. Eu brinco, eu estou formada há 30 anos, a gente não tinha esse índice há 30 anos atrás, né? Porque o jovem, ele teoricamente pode ser tudo, pode conhecer tudo, tudo é rápido, ele poderia dar conta, de fazer 1000 coisas o tempo todo. Às vezes, desde criança já é solicitado aí que dê conta de várias, de várias aprendizagens, né? Não tem espaço para o ócio, Sim. né? Isso não existe mais. E aí ele vai entrar na vida adulta com uma cobrança do que ele deveria ser, de performance, de velocidade, que talvez não seja suportável do ponto de vista humano. Tem essa questão esses dois pontos, né? Um da rede de apoio e outro que a professora falava aí, é muito interessante isso, assim, não é uma coisa atual. Eu acho que há muito tempo eu me lembro de ter lido uma pequena reportagem de uma garota, eu acho que devia ter uns 8, 9 anos, que ela trocava de roupa dentro do carro de uma atividade para outra. Porque saía do inglês e ia para o balé, não dava tempo de ir em casa. Então ela trocava de roupa dentro do carro da mãe enquanto ia para o balé. Sabe? Então, assim, é um nível de exigência, às vezes, muito cedo para a criança, né? Tem pais que colocam a criança, passa um período na escola, depois tem o Kumon, tem a natação, tem o judô, tem o inglês, né? E quando chega em casa ainda tem um certo nível de exigência, de estudo, de nota, de tudo mais, né? Que às vezes é cedo demais. Agora, uma pergunta que me surgiu aqui, eu vou até lhe explicar a natureza dela, é assim, quando você fala que assim, a coisa está mudando muito rápido, os jovens estão com todas essas questões hoje, inclusive não só na ansiedade, né? A gente tem hoje cada vez mais determinados tipos de transtorno alcançando pacientes cada vez mais jovens, né? A gente vê hoje, por exemplo, obesidade mórbida em criança, a gente vê depressão em criança, que antes, não necessariamente há poucos anos, mas alguma ou duas gerações atrás, você considerava uma doença do adulto, né? Um transtorno ligado ao adulto. E aí eu lhe pergunto assim, a nossa linguagem psicológica está acompanhando essas mudanças, professora? Ou os nossos termos estão envelhecendo? Fala um pouquinho mais, fale. Eu vou lhe contar de onde surgiu essa minha questão. O filósofo Slavoj Žižek, ele, um determinado momento, ele faz uma reflexão que, no momento, eu considerei bem interessante, que ele não está falando de ansiedade, ele está falando do transtorno de estresse pós-traumático, que é um outro conceito da psiquiatria. E aí ele faz uma reflexão, você como psiquiatra pode ter uma outra visão, ele diz, olha, transtorno de estresse pós-traumático implica um pós, implica a experiência de uma vivência traumática e um sofrimento pós, ou seja, a vivência já acabou. Eu estou sofrendo após o trauma. E aí ele diz, olha, mas quem está em situações, às vezes, de periferia, de violência constante, o pós é um negócio meio relativizável, né? Assim, vamos repensar isso aí. Será que existe um pós para essas pessoas? Então, veja, será que a linguagem nesse ponto, o conceito, está realmente adaptado à realidade de um grupo muito grande da população, percebe? Entendi.
acho que a gente usa termos que ficaram fixados e que porque assim, se você pensar, então, o estresse pós-traumático alguns consideram também dentro do guarda-chuva maior da ansiedade, né? Sim, O obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, pânico e ansiedade generalizada. Talvez seja os que a gente mais coloque nesse guarda-chuva. O estresse pós-traumático, o que que é? É que nem o coelhinho que foi pegar a cenoura num campo que tinha um cheiro A, B ou C e o leão tentou pegá-lo, né? E ele conseguiu fugir, mas toda vez que ele sente o cheiro, que ele está andando ali e ele mora ali, ele está tendo toda uma descarga adrenérgica, como se ele fosse sofrer aquela mesma violência, que acho que o que você está dizendo é que muitas situações a pessoa viveu, mas o ambiente é o mesmo, ele sim, continua inseguro assim, e é lógico para o sistema adaptativo que assim, vermelho, vermelho, alerta, 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 porque você está em perigo, né? Porque sim. é muito do quadro de ansiedade, que é o que acontece no pânico, no estresse pós-traumático só pode ter pânico e ansiedade junto, que toda essa reação física, que a gente chama de uma reação de luta e fuga, que quando você está diante de um perigo, o sistema do corpo, ele ativa para você ter uma taquicardia, o coração funcionar em força total, o pulmão, você respirar o mais rápido possível, você faz uma vasoconstrição periférica, que são as mãos geladas, para que todo o sangue possa fluir para os músculos. Tanto é que a pessoa, diante de situações de perigo, ela adquire, às vezes, uma força física que ela desconhece, né? Porque todo organismo se prepara ou para fazer uma luta com aquilo que está ameaçando, ou para fugir da ameaça, né? Então, você vai tendo todas essas descargas físicas e uma sensação que é de morte iminente, né? Porque depois, quando você vai ter o pânico sem o objeto, é isso que a pessoa vivencia. Ela vivencia um risco de uma morte iminente e com todos esses colaborativos físicos, né? Mas é o organismo lendo que, sim, aqui é perigoso, né? Acho que isso que você está falando, eu concordo. Talvez a gente nem possa pensar só no estresse pós-traumático, já que o ambiente continua potencialmente traumático, né? Sim, Aí você se vê impossibilitado de sair daquele ambiente, sim. né? Porque às vezes você atende pessoas, por exemplo, no CAPS é uma experiência real, porque você atende pessoas às vezes que têm um nível socioeconômico mais baixo. Então, quando você pensa em possibilidades de transformação daquele ambiente, as possibilidades às vezes são muito pequenas. Uhum, São muito pequenas, né? Então, de você verdade. manejar isso aí é bem mais complicado. Não, porque porque está no mundo real, não está no mundo simbólico, internalizado da pessoa, né? Uhum. Porque existem quadros onde claramente no mundo real você não tem isso. A ameaça está interna, né? Está no mundo interno e você vai trabalhar de uma determinada maneira. Mas existem outras questões que a ameaça continua no mundo externo. E no E é dia a uma dia, questão. né? Não só no mundo externo, Sim, mas no dia a dia, né? É algo que sim. você vê com uma concretude da experiência no dia a dia. A violência é um fato, Uhum, né? Para algumas áreas, por exemplo, da cidade, a violência é o comum do dia a dia. Isso. Né? uhum. Tanto é que a gente talvez tenha que pensar que a gente tem culturas diferentes, né? E normalmente, quando a pessoa vive em lugares onde ela sofre esses riscos, a cultura se adapta de outra maneira. Às vezes, até a pessoa relatando situações que ela nem traz como perigo, e você que não vive naquele lugar se assusta, porque para você é um perigo, né? O ser humano, como todos os animais, né? A gente faz isso lá
pessoal fazia em laboratório com ratinhos, vocês sabem disso, assim, quando você fica sofrendo um estresse o tempo todo, o teu organismo ele tende a entender isso como ok para desativar toda essa resposta. E isso é um método de sobrevivência. Mas é também um método de sobrevivência frente a uma coisa extrema. Seria isso? Onde você não tem como fugir. Sim. Mas também tem um custo Tem um orgânico para custo, isso. né? Tem O um custo custo, pro corpo, né? tem um custo para o corpo, para a psique, tem um custo. E até um custo da própria pessoa adquirir uma postura também mais agressiva e que vai propagar e manter o ambiente agressivo. Como uma resposta, né, ao que ele entende como um perigo. Isso. É um circuito bem... É uma dinâmica, é uma bola de neve. É uma né? bola de neve. É uma bola de neve. Eu penso que, assim, a gente trata no consultório os transtornos de ansiedade, a gente trata com medicação, a gente trata com a psicoterapia, às vezes a gente trata ativando a rede de apoio que aquela pessoa tem do ponto de vista individual, mas a gente tem um problema social também. E aonde a nossa entrada individualizada não é suficiente, né? Essas situações que você está trazendo, né, Farley? A entrada, não que você não tenha que dar esse ajudo individualizado, mas claramente precisaria-se de um trabalho social, coletivo. Senão, a gente continua. O que acontece com os transtornos, se pensar na história da psiquiatria, né? Na antiguidade, um transtorno psiquiátrico era uma manifestação dos deuses. Na Idade Média, o transtorno era a manifestação dos demônios. Depois, quando eles eram punidos como bandidos, né? Tanto é que tem todo aquele resgate, né, dos doentes mentais das cadeias no século XVIII para poder trazer para a área médica, até poder ser entendido como área médica. E a gente vem entendendo esses transtornos, e acho que principalmente o de ansiedade, só na área psicológica ou médica, mas ela também talvez tenha que voltar um pouco para a questão social, entende? Pois é até a gente pensar, professora, qual é o papel da análise, né? Do que a gente faz frente a essas questões. Né? Como até incluir, assim, pensar essa questão social dentro do nosso trabalho. Né? Cara, tem uma palavra que não está me saindo da cabeça, que é família. Né? O núcleo mais próximo da pessoa, do indivíduo que está passando por isso. Né? Do trabalhar com esse núcleo. Pelo menos, já que o coletivo maior, como a gente já tinha falado no começo, né, é mais complicado, vamos dizer assim, né? Mas o coletivo mais próximo, o núcleo familiar, o núcleo próximo do indivíduo, pode fazer um trabalho para aliviar. Para aliviar. E como a ideia disso aqui é passar mensagens, né, para as pessoas, eu acho que pode começar por aí, né? Na própria família ou no próprio núcleo mais próximo desse indivíduo. É porque nos casos que a gente acompanha, e eu estou insistindo nisso porque assim, é um diferencial na clínica você trabalhar com essa população. Você às vezes encontra núcleos familiares bem desestruturados, né? Assim, que você busca uma rede de apoio mais próxima como a família para o paciente, você vê que não vai ter. Até porque o restante da família também está adoecido. Uhum. Mas você também encontra exemplos muito fortes de solidariedade. Isso. Uhum. Sabe? E que realmente fazem uma diferença muito grande no tratamento. Fazem. E em núcleos... E aí a gente vê a entrada das igrejas, né? Muitas vezes trazendo o papel do coletivo.
independente do que eu pense da religião ou tudo, eles formam essa unidade de grupo e eles adquirem muita força e presença, como às vezes uma das poucas instâncias que se tem para se ter a rede de apoio. E quando você fala do serviço público, quando a gente tem os hospitais-dias, os postos que conseguem ter esse trabalho, ele também faz o papel da rede de apoio, né? Sim. E passa a ser também um local de referência. O próprio centro de psicossocial se transforma numa grande rede de apoio. Não só o profissional em si que está tratando. É o centro como um todo, assim. Existem interessantíssimas rodas de conversa e de apoio mútuo na sala de espera, por exemplo. As pessoas Ela conversando. É mais eficiente, às vezes. Mais eficiente do que o tratamento, né, professora? Porque assim, eles começam a conversar, a trocar experiências, a se apoiar mutuamente, e aquilo é extremamente positivo. Me lembrou das partilhas, né, que a gente estava falando na dependência. Sim. Né? A possibilidade de partilhar e de se ver naquele outro que também passa por isso. Isso. E se a gente aí usar o referencial da psicologia analítica, né, a gente só consegue trabalhar os nossos fantasmas através do outro, né? A maneira como a gente funciona ou a maneira como a gente pode trabalhar esse medo ou aquilo que nos assusta, a gente precisa da relação. Não só com o analista, mas a da sala de espera também costuma. Sim. São os amigos, né, feitos na instituição. Isso. Né? O ser humano, o desenvolvimento psíquico do ser humano passa pela relação com o outro. Professora, nesse ponto, assim, saindo um pouco da questão mais social que a gente estava conversando agora, e voltando para o indivíduo, para o sujeito, nós falamos um pouco da questão do luto, da ansiedade, assim, são processos cujo tratamento, digamos assim, exige um nível de elaboração da experiência. Como é que você percebe as possibilidades de elaboração de uma experiência como a ansiedade, daquilo que está provocando ansiedade na atualidade? Olha, talvez a gente tenha que primeiro se perguntar como é essa ansiedade e como essa ansiedade se relaciona, porque a gente também não consegue pensar em ansiedade sem pensar no ego ou no eu, de que é como o ego experimenta aquela vivência e como ele lida com aquela vivência, né? Então, eu acho que se falar de ansiedade de maneira geral, primeiro a gente tem quadros de ansiedade que começam na infância e que o indivíduo vai vivendo isso na infância, na adolescência. Estou pegando um adulto, por exemplo, tá? Que ele sofre, né, esse estado desde a infância. Esse é um indivíduo que parte disso já passou a ser recurso de personalidade, já passou a ser um recurso adquirido. Ele foi se instrumentalizando a partir dessas vivências. E eu tenho uma maneira de atuar. E eu tenho aquele indivíduo que a ansiedade sempre foi, vamos dizer assim, né, normal, né, ou não patológica, e que num determinado momento da vida ele passa a sofrer o transtorno de ansiedade. Mas ele tem todo um desenvolvimento psíquico anterior, onde isso não é um fator que construiu junto. Então, são pessoas que vão responder de maneira diferente à sua intervenção. E a maneira como você vai lidar também é diferente, pensando agora do ponto de vista não medicamentoso, mas psicodinâmico, né? Porque essa pessoa que foi afetada por isso, já tendo uma estruturação prévia, sem esse padrão fixado, provavelmente você vai conseguir encontrar melhor os fatores que desencadearam, quais foram esses fatores que ficaram internalizados,
quais são as questões adaptativas que estão sendo possíveis de acontecer. E, no caso da psicologia analítica, a gente vai trabalhando pelos símbolos que vão aparecendo. Quando eu estou atendendo alguém que tem isso como parte da sua estruturação psíquica, eu vou estar trabalhando com uma estruturação onde talvez esses fantasmas sejam muito primitivos, com menos cara, com menos nome, aonde o acesso a eles a gente não vai ter dessa forma direta, né? Estou pensando assim, você pega, por exemplo, um indivíduo que não tinha e fala, olha, eu tive uma mudança de trabalho, agora eu virei isso, aquilo, outro, eu tô aqui ansioso que eu não me aguento, eu não consigo pensar em outra coisa, porque eu estou vivendo uma situação que eu não estou conseguindo fazer uma adaptação ou que eu estou com muito medo, né? Outra coisa é quando isso passa a ser constitucional, aonde eu vou ter que estar entendendo isso, e muitas vezes, quando vem desde a infância, a gente não tem só o medo, porque existe o medo de um fator ou externo ou interno, mas existe o medo do ego se dissolver, de uma quebra do meu próprio eu, e é muito apavorante essa sensação, né, de uma aniquilação de eu, né? Então, eu tenho que pensar com qual ansiedade, com qual estruturação eu estou trabalhando. Na sua experiência, que vivências poderiam provocar, por exemplo, isso? Eu queria até amplificar um pouco a pergunta, porque me veio a ideia desse mundo virtual que a gente vive hoje, né? Assim, de uma virtualidade muito grande, de redes sociais, de uma vida real e uma vida, sei lá, imaginada, né? Uma vida transmitida diferente da que a pessoa vive, né? Eu acho que isso é um fator real, né? Da nossa contemporânea. E eu queria aumentar um pouquinho a pergunta com relação a isso, sobre essa questão da virtualidade. O que você está pensando, Harry, da Não, virtualidade? porque a gente estava discutindo exatamente isso, né? A questão do que é real e do que é imaginário, né? Do medo imaginário, ou seja, da ansiedade, né? Então, Dessa coisa interna. É que né? talvez a gente tenha que pensar, a gente pode pensar junto, assim, aonde que eu coloco o mundo virtual? Porque o mundo virtual, ele também é real, né? Sim, Ele é real no sentido de que passa por outros, não acontece só dentro, intrapsiquicamente, né? Hum. E, ao mesmo tempo, ele é real sem essa questão do contato direto, né? sim. Que acho que a pandemia tem feito a gente pensar, e ainda não sei se a gente tem as respostas, por que que na hora que você não pode abraçar, não pode estar no meio fisicamente com um monte de gente, as pessoas adoecem, ficam ansiosas, deprimem, ou o envelhecimento aconteceu de uma maneira muito mais rápida. Então, a gente nunca parou para pensar por que que esse contato físico, que importância ele tem e como ele permite que a gente adquira um funcionamento melhor. A pandemia trouxe isso, porque a gente não pensava, né? Porque, teoricamente, qual é o problema? Você está ali em casa, todo cuidado, não está sofrendo nenhum mal, está ali protegido, você não está saindo de casa. E por que que isso desnutriu tanto psiquicamente as pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente está aprendendo com a pandemia. Porque eu ficava pensando, quando eu falo de virtual, eu fico pensando de imagens, né? Porque são imagens, às vezes, que são criadas, né? Que às vezes não correspondem com a realidade. Você quer colocar assim, no sentido de que o mundo virtual torna-se uma fuga para a ansiedade vivida nesse mundo concreto? Eu não sei se fuga ou se potencializa, porque eu falo das minhas escutas, assim. Já escutei muitas coisas e muitas criações fantásticas
das pessoas para dizer o que significa um like. Se a pessoa deu um like é porque tá afim, é porque não sei o quê. E cria-se milhares de histórias e de significados para aquilo. Sim. E que, olhando assim, eu acho que potencializa. Sim. E certos níveis de ansiedade, por exemplo, eu já vi casos de jovens que publicam uma coisa e eles estipulam um número X de curtidas que deve ter, por exemplo, em meia hora, 1 hora. Se não tiver, ele tira a postagem, porque não é legal para a imagem virtual dele, enfim. Pois é, como... Então, assim, é um certo nível realmente de produção de ansiedade. Né? Eu pensando aqui, é mais uma persona virtual criada ali. Além das personas que nós já temos que carregar, né? Ou seja, nos mostrar. Num dos nossos encontros aqui, eu acho que foi com o Álvaro. Sim. Com o Álvaro, foi quando nós falamos de dependência, com a Lívia. Com a Lívia. Nós citamos, eu citei rapidamente um livro do Davi Le Breton, que é O Desaparecer de Si, né? Onde ele fala de várias modalidades que as pessoas utilizariam para fugir da vida real. Da vida real no sentido, está falando que o virtual é real, né? Da vida concreta, digamos, da vida diária. E ele cita, por exemplo, o jogo, ele cita as drogas, a bebida, enfim, e cita também a entrada para esse mundo virtual. Assim, tipo, é claro que a gente pode pensar também, como eu já cheguei a ver casos assim, de que determinadas formas de lidar com jogos no mundo da virtualidade é também uma maneira de elaboração de alguma coisa, né? Fico até meio assim de citar o caso, não é um caso, é um caso público de uma cantora. Eu digo que fico meio receoso porque eu não li a fundo sobre a situação, né? Mas assim, a gente possui aqueles jogos virtuais onde você constrói coisas, lida com uma família e tudo mais. E se eu não me engano, a cantora era aquela Mariah Carey. E quando ela teve um período que ela estava sofrendo de transtorno de ansiedade e que ela teria utilizado um desses jogos como forma de elaborar o processo dele. Então, ok, existe essa possibilidade. Como existe também a do Davi Le Breton, que você vai para o mundo virtual porque não consegue lidar com os níveis de ansiedade na vida diária. Então, assim, realmente é um campo cheio de interrogações. Ou talvez seja um campo humano, né? Que ele pode ser prospectivo ou no sentido positivo, ele pode ser negativo, né? Você está falando de um jogo que pode, ao mesmo tempo, ser uma maneira de uma estruturação, talvez usando o que o Harley estava falando, quase simbólica, através do jogo. Sim, através do jogo. Né? E ali a pessoa consegue desenvolver a adaptação, os recursos que precisa, ou também pode ser uma maneira de não estar no mundo, né? Sim. Eu me Acho recordo que é até difícil. aquele filme que é com o Joaquin Phoenix, chamado Ela. Sim. Você lembra, né? Sim. Que ele é uma pessoa muito solitária, assim, muito inteligente, faz um trabalho e tudo mais, mas é muito solitário. E ele vive num mundo altamente tecnológico. E, de repente, ele começa a desenvolver uma relação assim, amorosa com um aplicativo. Né? Com o que é hoje o que seria uma mulher virtual, uma inteligência virtual. E que era um filme, não me lembro de qual é o ano desse filme, mas hoje é comum, né? As chamadas namoradas virtuais, assim, de pessoas que estão lidando com namoradas virtuais, até porque não conseguem na vida comum lidar com a ansiedade desse jogo amoroso, está ficando cada vez mais comum. E aí você também não sabe se quanto menos ela vai experimentando a realidade, mais difícil fica, né? Como assim, professora? Desculpa. Porque você vai aprendendo, né? Então, se eu estou ali tentando namorar a criança ali, o adolescente, alguém no mundo presencial, ele vai se testando e desenvolvendo recursos para lidar com aquilo. Quando ela não faz isso, ela não
tem mais dificuldade para desenvolver o recurso e vai ficando, como a gente fala, mais alto, né? Onde ela tem que chegar, e ela está mais distante, porque ela não passou por aquelas fases iniciais, quando ela tinha 10 anos ou 12 anos, que só pegar na mão estava bom, sabe? Que estava tudo Uhum. certo, só olhar. Ela está ali com 20 anos e não fez isso ainda, e já tem que ter quase um desempenho de conquista e tudo de um adulto, mas na verdade ela não passou pelo processo. Agora, o mundo virtual, para mim, assim, ainda. Às vezes a gente põe ele tudo na parte ruim ou tudo na parte boa, né? Ele não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho é um mundo que abriu, e que gera ansiedade, porque a gente ainda não está adaptado a ele, né? Todo novo pode gerar ansiedade, porque o ser humano, quando você está adaptado, você está naquilo conhecido, isso te gera uma sensação de conforto. Sempre que você está num desconhecido, isso pode gerar um desconforto, que pode ser até uma excitação, uma coisa de querer mais, de gostar, mas daquele passo entre conforto e desconforto, né? Gera desconforto. E o mundo virtual, acho que para quem é sei lá, de algumas gerações, ele é atraente, mas ele é desconfortável, né? E você não sabe se você vai dar conta. E as crianças que estão nascendo nesse mundo virtual, elas têm pais que não sabem como educar ainda nesse mundo virtual, porque Isso a é uma gente, questão Isso é bem. interessante. Cai na família, né? né, cai. E os pais não sabem, né? O que que você faz? Você só dá o celular com 12 anos? Ah, mas todos os amiguinhos de 6 anos já têm. Ou hoje, como é que é um filho não ter celular e um pai e uma mãe não poder ligar para ele para saber onde ele está o tempo todo? Eu, quando era criança, eu saía de casa e falava a hora que eu ia voltar. Minha mãe não tinha como saber o que eu estava fazendo esse tempo todo e ela aguentava. Você está lidando agora com a ansiedade dos pais em relação a isso, né? Pais Isso. Mas porque, veja, é interessante, da maneira como você está colocando, o que é que você está dizendo? A minha mãe sabia lidar com o não saber onde é que eu estou e nem o que eu estou fazendo. Uhum. Né? Eu cresci em cidade pequena, aqui próximo a Fortaleza, ainda hoje eu voltei a morar em Maranguape. E eu não sei se diz isso aí, mas em cidade pequena, da criança, você sai, vai brincar na rua e, como sabe Deus que hora volta, né? Aí geralmente as mães dizem assim, não, na hora que tiver fome ele volta. E realmente né? Na hora que bate a fome a gente volta para casa. Mas assim, nesse meio termo, a mãe não tem a menor noção de onde você está ou o que você está fazendo. Isso. Então, é engraçado você colocar isso, porque assim, a tecnologia criou agora um novo tipo de ansiedade para os pais que a geração anterior talvez não tivesse. Eu digo, e vai além dos pais, vai da amizade. Quando você encontrar um amigo, você diz, ó, vamos se encontrar ali, naquele canto, naquela esquina, tal hora. Naquela esquina, tal hora, você estava lá, seu amigo estava lá, e saía, ia pra festa. Hoje em dia, não funciona mais assim. Né? Mandei a mensagem, você não visualizou, já está feita a confusão. E você tem que estar monitorando o tempo todo o mundo virtual, o que te fixa, vamos dizer assim, no mundo virtual, e você não está ali de boa na festa, você está monitorando se o amigo vai chegar, se o amigo vai ligar, porque você tem que responder, e vocês falaram da rapidez, né? E você tem que responder esse amigo, até porque senão você perde o rolê também, porque os rolês, assim, isso que a gente fala, em outra geração, isso que o Harley falou, assim, eu na sexta-feira, hoje é sábado, amanhã domingo, às 6 da tarde, vai acontecer isso, aquilo. Eles não, eles vão saber às 4, 5 da tarde se vai rolar, né, algum encontro. Então, tem que estar ligado o tempo todo. Não pode, às vezes, também vir para esse mundo introspectivo, senão você está desconectado, né? Assim, mas, de novo, eu acho que a gente não sabe ainda lidar direito com essas ferramentas, a gente ainda não, a gente está descobrindo,
e pagando o preço por esse aprendizado. É um preço alto, né? A internet tem o quê? Uma geração. Pois é. A internet é de 95, digamos. 95, 96. Tem uma geração. E olha que já se caminhou, né? Nossa. Em uma geração nós saímos do Orkut e do MSN para a inteligência virtual, para a inteligência artificial. Ela está fazendo o podcast. Você, assim, isso que vocês estão falando, pensa o quanto que o ser humano tem que fazer de adaptação para tudo isso. Isso. Né? Isso é estressante. Né? Porque você está sempre correndo, assim, você nunca chega, né? E essa sensação de que você nunca chega. Está sempre atrasado, está sempre devendo, né? Eu brinco que eu já acordo devendo, né? Assim, um monte de resposta, um monte de coisa. Você já... E porque a gente formou uma rede onde eu posso receber 20 solicitações em meia hora, quando eu só dou conta de responder 5. Né? Então, essa rede fica desproporcional e a gente não sabe ainda lidar com isso dentro de um aspecto criativo, né? Acho que muitas pessoas e muitas empresas, grupos, aprendem a lidar com isso, né? Mas são respostas padrões. É você ligar para resolver um problema, você fala com a máquina na maior parte do tempo. E muito né? legal uma coisa que foi colocada por você aqui, assim, essa solicitação, não necessariamente do mundo virtual, mas essa solicitação constante. Eu tenho que estar o tempo todo monitorando certas coisas, e eu fico pensando assim, o quanto a análise, ou um processo terapêutico, né, não necessariamente análise junguiana, mas o quanto um processo terapêutico ele é revolucionário em relação a isso. Porque o processo terapêutico ele está fazendo exatamente o contrário o tempo todo. Ele está pedindo que você interiorize, que você fique, que você lentifique, que você torne-se um pouco mais lento, que você reflita. A própria reflexão, que é um voltar-se sobre si mesmo, exige um certo nível de parada, de lentificação para ficar com aquela experiência. E esse mundo da informação que a gente tem hoje, ele solicita que você esteja o tempo inteiro, né, trocando e vendo algo novo, daí para frente. Então, nessa perspectiva, a análise é profundamente revolucionária frente a isso. Isso. E que o espaço também da análise, a gente espera que possa não só trabalhar, mas sedimentar aquilo que é conhecido, as coisas poderem se depositar, encontrarem lugar, né? Para poderem serem lidadas, né? Agora, olha que interessante, a gente está com esse mundo, eu sou romântica, eu acredito ainda no mundo, sei que tem hora que está uma terceira guerra, tem coisas que me assustam muito mesmo, mas eu ainda acredito, essa coisa da polarização, né, que o Jung também traz, a gente está com toda essa velocidade, com todo esse mundo, e depois com a pandemia, olha o crescimento que se teve do espaço analítico, do espaço psicoterapêutico. A psicologia nunca foi tão valorizada como hoje. Estava até conversando essa semana, hoje é uma das profissões mais disputadas, né? Então, ao mesmo tempo, isso que você falou, né, da análise, ainda ser trazer um movimento que se contrapõe a esse e o crescimento desse processo culturalmente na sociedade. O crescimento dessa posição e dessa importância, né? Pois é. É uma coisa simples que eu queria compartilhar aqui com vocês. Há um bom tempo atrás eu botei uma cestinha no meu consultório e escrevi lá numa telazinha, deixe seu celular aqui, celular, relógio. A pessoa entra para fazer a análise, ele entra sem relógio, sem nenhuma comunicação. É impressionante como faz diferença para as pessoas. Como fez. Assim, é como se deixasse aquele mundo ali, não, aqui, pelo menos nessa hora aqui, a gente vai refletir sobre
sobre mim, no caso do paciente, né? Uhum. E isso que você está falando, Harley, estava conversando com duas colegas ontem, é justamente sobre a questão online, a dificuldade que a gente tem dos atendimentos online, porque quando é presencial, o terapeuta, ele cria esse ambiente. Eu desligo o meu celular, eu não deixo que ninguém, a gente fecha a porta, ninguém entra, a gente cria isso. Ou isso que você fez com a cesta, você faz um ritual de entrada para esse lugar. O atendimento online, a gente tem que trabalhar para que, ou analisando, crie esse lugar. E como é difícil as pessoas se desprenderem disso. Então, a tela, você vê que a pessoa está ali com você e às vezes a tela está apitando para cá, apitando para lá. A pessoa como está difícil desconectar para entrar. E no atendimento online, a gente tem que fazer todo um trabalho para que o analisando crie esse ambiente, né? Porque quando é presencial, a gente garante, né? Isso. Mas, assim, também é um meio muito importante, assim, aliás, uma porta muito importante que se abriu, o meio online para a gente fazer análise, né? Porque eu acho que todos nós aqui temos pacientes que não estão aqui, eu tenho pacientes que eu nunca conheci pessoalmente, né? Uhum. Ou seja, que sempre foram telas, e a gente consegue fazer, sabe? Consegue realizar o nosso ofício, o trabalho, a análise, né? Também, e era uma coisa que, se a gente pensar, não tinha como. Não tinha como. Porque era um recurso que já existia. Né? Mas Né? A pandemia meio que potencializou, que colocou à tona, né? Trouxe à tona essa possibilidade. Não, mas já existia, mas não há tanto tempo. Não tinha essa possibilidade. Mas você veio com a internet que você falou. Mas antes da internet já tinha a possibilidade de você fazer algo online, né? Sim. Só que não era comum. Hoje foi realmente agregado as formas de trabalho. E ela nem era validada pelos conselhos, pois né? Era esse ponto que eu ia falar. Não ela era. nem era. A pandemia, como todo momento crítico que a humanidade vive, ela acelera processos, né? Ela acelera processos que já estavam e aí muitas coisas despontam, né? É exigido, de novo, foi exigido de nós uma grande adaptação. A pandemia exigiu uma grande adaptação. E aí a gente pode pensar que todos esses padrões de ansiedade ficaram também potencializados. Pois é. Assim, só para a gente fechar. Fechar. A gente começar a fechar, né? Tudo bem. O tempo. Assim, você falou de alguns transtornos de ansiedade. Não fiquemos ansiosos para fechar, né? Ansiosos. Assim, quais são os transtornos assim mais corriqueiros que você vê dentro da sua clínica e que a gente poderia falar de uma forma assim? Olha, os transtornos mais comuns, eles são o transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, quando não fica só momentâneo e adaptativo, mas você mantém esse nível de ansiedade o tempo todo, né? Ou seja, está fixado. O pânico, né? Que é frequente. O pânico, ele acontece de uma maneira mais pontual, né? Mas só que na hora que a pessoa tem uma vivência de pânico, ela passa a ter toda uma evitação de tudo que pode causar novo pânico, que é o medo de ter pânico. E isso faz com que muitas vezes ela limite ou mude as escolhas de vida em função desse receio, desse medo de ter pânico, né? Quando a gente trata o pânico, a gente não tem só o problema da hora que a pessoa tem pânico. A gente tem a questão de todos os mecanismos de evitação que ela passa a incorporar no dia a dia dela, na tentativa de ter controle, de evitar o pânico, né? O transtorno obsessivo-compulsivo também, ele é um pouco menor, e o estresse pós-traumático. O que mais prevalece
é o transtorno de ansiedade generalizada, os transtornos mistos de ansiedade, que são mistos, eles são ansiosos e depressões, aonde você já começa a ter sintomas depressivos associados, né? Também ele é bastante frequente. Alguns falam de depressões ansiosas, né? Mas a gente pode pensar como um transtorno misto. E eu acho que são os que mais prevalecem. Professora, já que a gente está falando em encerramento, assim, dentro do tema ansiedade, faltou alguma coisa a gente falar aqui hoje? Um monte. Pois é, pô, vamos assim. Mas escolha uma em especial, assim, porque isso é uma pergunta que a gente sempre faz, assim. Olha, eu acho que eu voltaria para o começo. Pois vamos. Eu acho que se a gente puder, quando está ansioso, antes de entrar, né, naquilo que o Farley falou, de já pensar, eu estou ansioso, está errado, eu não deveria, isso é uma doença, né? É porque você entra, você está ansioso, você fala, está errado. Eu estou errado, eu estou torto, eu estou doente, tem alguma coisa errada, né? Se a gente puder aceitá-lo um pouco, e tentar compreender, suportar, ou até tentar ver o que ele quer nos mostrar. Talvez ele possa mostrar um caminho criativo também, né? Talvez a maneira da gente acolher a nossa própria ansiedade já pode ser muito significativa e terapêutica. Mas esse é o olhar analítico, né? Esse é o olhar da análise. Uhum. Tentar perceber o que é que esse... Não gosto muito do termo, não, mas eu vou usar. Sintoma, né? O que é que esse sofrimento está nos dizendo? Está querendo mostrar. Está né? querendo mostrar. O Farley, o Jung, nos Seminários das Visões, é um texto que não foi traduzido ainda para o português. Ele, quando está atendendo um caso e a pessoa chega com sintoma, ele é muito claro. Que sorte que ela teve esse sintoma nesse momento da vida. É a chance que ela tem de transformar o caminho. Essa é uma grande questão. Isso aí dava outro episódio. Porque aí, de novo, eu vou colocar, olha o quanto esse olhar da análise é revolucionário frente ao que se faz hoje em dia. Porque muitas vezes, quando a pessoa traz uma queixa, o que ela quer é de volta a funcionalidade. Uhum. Ela quer que a queixa, apresenta a queixa como um problema a ser resolvido. E Uhum. não a ser percebido ou entendido algo com o qual você deve se relacionar. Que talvez a funcionalidade gerou a queixa. Exatamente. Isso. Né? Exato. Ou como até uma forma... porque isso também é da psicologia analítica, né? Que assim, você pode ver o sintoma como uma consequência de uma série de coisas que suscitou o sintoma. Mas a gente tem a visão prospectiva do sintoma. A que o sintoma aponta? O que o sintoma está buscando? Até como uma restauração ou uma compensação. Um redirecionamento, mas no né? prospectivo. Um redirecionamento. Oi? Um redirecionamento. Um redirecionamento. Às vezes eu falo, quando a pessoa chega deprimida, eu falo, vou te falar uma coisa que você não vai entender agora, tá? Você pode até me bater. A gente vai tentar, porque está fixado, vamos tratar e tudo, mas assim, talvez no futuro você venha agradecer esse momento que te possibilitou esse redirecionamento, reposicionamento, mesmo que agora não seja possível ver. Eu tinha uma fala, a gente já fez fala da depressão, né, com o Gustavo, mas assim, não raro, eu escuto isso que você acabou de falar. Assim, já escutei várias vezes a pessoa, que sorte que eu tive aquela depressão naquele tempo. Mas isso é um processo até chegar a isso, né? Porque tem uma coisa, veja, a palavra cura, nós todos sabemos que ela é muito complicada na psicologia, né? Assim, a cura é um termo médico, mas a gente ela não tem muito lugar na psicologia, e não só por uma questão metafórica, mas por uma própria questão prática. Ou seja, se a gente entender a cura como um retorno a uma condição anterior ao adoecimento,
numa perspectiva psicológica, isso é praticamente impossível. Quer dizer, mesmo que você retome a sua funcionalidade, mesmo que você volte a ter uma vida tal como você tinha antes desse momento de adoecimento, aquela experiência vai lhe marcar daí para frente. Não tem como você apagar isso. Né? E Nem muitas vezes né? é como a gente está colocando aquilo, isso redireciona completamente a vida. Né? Mas a natureza não quer que você apague. A natureza quer que você aprenda mais. Ela não quer que você apague nada. Quer que seja feito algo a partir daí, né? Uhum. Pois é. Acho que chegou na nossa hora. Dava outro episódio. Nossa, Então, eu vou ficar deixar falando aqui, aqui. eu vou deixar aqui essa deixa já para um próximo convite. Pois é. Podemos pensar. Professor, eu queria deixar aqui agora a palavra com a senhora para fazer as considerações finais e agradecer imensamente ter aceito o nosso convite, ter tido essa conversa aqui. Eu acho que foi bastante produtiva para nós e para quem vier escutar isso aqui. E a palavra está com a senhora. Muito obrigado. Eu só quero agradecer a vocês o convite, foi muito bom estar aqui com vocês e espero que possa ser bom para quem ouvir também. Maravilha. Obrigado. Um grande Estou abraço. muito grato aí pelo ter aceitado e até um próximo momento. Né? Com certeza. Quem sabe presencial. Olha aí. Esperamos você aqui em Fortaleza. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, Tchau, tchau.